Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Teixeira Rolim e essa é a segunda aula de Teoria da Literatura. Vamos ver o nosso resumo? Na aula de hoje, nós buscamos compreender o fenômeno teórico como forma de leitura do texto literário, bem como quais os conhecimentos, os entendimentos, preceitos, critérios, instrumentos e abordagens levam aos caminhos metodológicos e teóricos conhecidos na história da teoria literária. Vejam só, hoje a gente não vê a história da literatura, a gente vê a história da teoria literária. Resumo abordagens teóricas da literatura, suas origens, características, metodologias e desenvolvimentos, e as palavras-chave fundamentais para vocês poderem organizar aí o conhecimento e o estudo de vocês, fenômeno teórico, abordagens críticas e periodização literária. Portanto, na aula passada, nós falamos de elementos basilares para compreender a literatura e que vão dar origem à própria teoria da literatura, que é o nosso conteúdo principal aqui nessa disciplina. Hoje, a gente vai trabalhar a constituição da teoria literária. Como surge, qual que é a relação da teoria literária com a produção artística escrita, com a produção literária, mas também qual que é a relação da teoria literária com o tempo, com o pensamento, a sociedade, a política, a história e por aí vai. A nossa aula de hoje é fundamental para compreender como se desenvolveu esse modo tão particular de interpretar, de verificar, analisar os textos literários, que, como a gente viu na aula passada, são textos muito distintos daqueles do cotidiano. Diferente é de ler um conto, um romance, uma crônica, do que ler uma notícia, uma reportagem, as redes sociais, ler o grupo de WhatsApp da família, né? Porque tudo isso é leitura, mas não é literatura. Vamos ver o convite ao estudo dessa nossa aula? De que forma a teoria da literatura veio a existir? Né? Por que a teoria da literatura? Ela é anterior, posterior ou simultânea ao ato da criação? Ela existe ao mesmo tempo que a literatura ou ela aparece depois? Quais os instrumentos de que a teoria literária dispõe? O que ela utiliza para trabalhar? Como ela evolui? Ou outra pergunta ainda importante, ela evolui? Baseada em quais elementos ou aspectos ela se transforma, ela aborda? Quem tem autoridade para falar teoricamente? Nós, professores, vocês, alunos, apenas o autor, apenas aqueles escritores que publicam livros sobre literatura? Como o texto se posiciona diante da teoria? Qual que é a relação entre o texto literário e a teoria? E de que forma a teoria classifica os períodos de produção e da história literária? Vejam, a história literária aparece aqui como uma subdivisão, como um adendo à própria teoria literária, mas que, para existir, depende também da teoria. Como essa teoria se comporta diante da tradição e das novas abordagens? Né? Se a gente pensar que, desde a antiguidade clássica, há uma preocupação com a interpretação, a compreensão da literatura, esse padrão é o mesmo até hoje? Quando a gente vai tratar de literatura, a palavra final é sempre de Platão ou de Aristóteles? A ideia geral de que a teoria literária existe há muito tempo é bastante verdadeira, mas a gente vai descobrir que ela não se mantém imóvel, estática, perene. A teoria literária, como a gente vai ver, ela precisa se transformar na medida em que se transforma a sociedade e, consequentemente, a literatura. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar? Agora, já observando quais os conhecimentos prévios. O que é literatura? Né? A gente viu na aula passada que literatura é um conceito transitório e complexo. O que era literatura para os gregos não é o mesmo conceito de literatura que a gente utiliza na atualidade.
é uma forma artística e subjetiva de representação da realidade e que faz por meio da palavra escrita, principalmente. Mas a gente viu na aula passada também que a literatura oral tem seu lugar nos estudos literários. A utilização da linguagem verbal como material expressivo é propriamente a literatura. Portanto, a gente fala, de um modo ou de outro, de arte. Nesse caso, a gente não está estudando um texto que busca informar, que busca trazer uma notícia, uma informação, um dado. A gente está falando de um texto que busca outras coisas, como a gente viu na aula passada. É um texto que tem a capacidade de informar, mas essa não é a sua função, ok? Qual que é, então, a função? Como surge a teoria da literatura? Qual é o objetivo final dessa disciplina e dessa área do conhecimento e do estudo? Vamos lá para o quadro para a gente ver o Pensando na Aula. Essa é a nossa segunda aula de teoria da literatura. Aqui, veremos que a teoria literária pode ser definida como um conjunto de instrumentos ideológico-culturais que constroem linhas de reflexão para tentar compreender o fenômeno literário e tudo o que o cerca. Considerando a natureza do discurso literário e suas características basilares, as suas características essenciais, reflita: qual é o valor da teoria da literatura na compreensão do fenômeno literário? Quando a gente pensa que a teoria da literatura aparece sempre ligada à academia, aos estudos literários formais, como é o nosso caso, é importante perceber que a teoria não faz parte do dia a dia, não é um texto do cotidiano. Quando a gente fala de teoria, a gente está falando muito de ferramenta, de instrumento, utilizando esses elementos para que a gente possa compreender, para que a gente possa interpretar de uma maneira mais adequada essa expressão que é, acima de tudo, subjetiva e artística, ok? Antes de começar, então, a gente vai para a cápsula e logo na sequência a gente inicia esse estudo de hoje. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos lá, então vamos começar a situação problema 1, já pensando na instabilidade da teoria da literatura. Quando se pensa em teoria literária, em seus sentidos prático e reflexivo, há uma maneira de se estruturar suas vertentes em hierarquias ou seus conceitos de pluralidade e permanente diálogo permanecem infixos, né? Quando ele diz se permanecem infixos, se eles se mantêm do mesmo modo, né? Se eles são instáveis, portanto, se eles estão sempre se transformando, né? É um tipo de fixação estar sempre se transformando. Seria a teoria um instrumento de análise concreta que tenta ao universal instaurador de categorias, vejam só, universal instaurador de categorias, ou seja, a criação de modelos, por exemplo, como na álgebra ou ainda na matemática pura, né? Modelos que são utilizados em qualquer contexto, portanto, são
universais, ou ele é um sistema dialógico permanente com o texto literário. Essas duas opções são bastante importantes para a gente perceber que a gente fala, de fato, de uma relação com o texto literário. A teoria da literatura, ainda que, por muitas vezes, apresente textos muito bonitos, que tenham uma preocupação em ser, ao mesmo tempo, filosófico e estético, né? A gente tem textos muito bacanas, como, por exemplo, citar Otávio Paz, né? Que é um crítico literário, um teórico da literatura e da arte, que escreve textos belíssimos e textos teóricos. Mas quando a gente está falando desse tipo de texto, ele já é um texto muito mais voltado para uma relação explícita com a literatura, inclusive utilizando esses aspectos próprios da literatura, que é subjetivo, artístico, estético, ao invés de escrever um texto duro, quase como um manual, quase como uma receita. E não é isso que a teoria da literatura faz. A teoria da literatura, como a gente vai ver, é sempre um diálogo. E esse diálogo se estabelece não apenas entre textos, mas entre textos, autor, leitor, crítica, sociedade, história e por aí vai. A gente já percebeu na aula passada que estamos falando mesmo de algo que é bastante complexo, mas não precisa assustar. O que eu posso dizer para vocês é que a literatura ela já tem um arcabouço de complexidade e amplitude muito grande. A teoria literária só segue no mesmo caminho, porque uma ferramenta para trabalhar com algo tão complexo não vai ser tão simples. É também uma ferramenta complexa e traz elementos da própria literatura para dentro de si. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. A gente precisa pensar que, inicialmente, a teoria da literatura ela vai estar representada dentro de uma intersecção. De um lado, a gente tem a arte literária, que é sempre abstrata, que é subjetiva, mas do outro, nós temos também uma necessidade de definição científica, racional e objetiva. Como que essa intersecção aparece? Como que essa intersecção se constrói? Sem definição exata, a própria teoria da literatura não pode se esquecer de suas origens e ter pretensão de dar uma palavra definitiva sobre o assunto, qualquer que seja ele. Vejam só, talvez a palavra mais importante desse trechinho é não. A teoria da literatura não pode ter a pretensão de dar a palavra definitiva sobre qualquer assunto, seja esse assunto ligado explicitamente à literatura, ou esse assunto ele orbita a literatura, ou seja, ele fica no entorno da literatura, como, por exemplo, a psicanálise. Existem dois fatores principais para o entendimento da construção de uma teoria. O primeiro deles, o período histórico em que se desenvolveram, e o segundo, as ideologias culturais e sociais que embasaram a formação de quem propôs a teoria. Por mais que a teoria queira ser objetiva e racional, ela invariavelmente é influenciada pela formação de seu autor. Aqui, a gente pode imaginar que, primeiro, alguém que escreveu teoria literária no século XVIII, XIX, não poderia pensar, por exemplo, em redes tão complexas de comunicação como o sistema que nós estamos utilizando nesse momento. A partir desse pressuposto, a gente já percebe que o pensamento, a maneira de pensar, não só a literatura, o texto, a arte, mas como pensar o mundo, ele está implicitamente ligado ao tempo em que vivemos. Nós pensamos como pessoas do século XXI, e é isso que se espera da gente. Por quê?
Porque no século XXI nós temos oportunidades informacionais e comunicacionais, principalmente por conta da internet, que não existiam em outros momentos da história. Para ser mais explícito, em nenhum outro momento da história. Isso faz o nosso tempo diferente, distinto e especial em relação aos períodos anteriores. Ainda que consideremos, por exemplo, o século XVI e a invenção da imprensa. É uma comparação de algo muito similar. São momentos na história em que a informação ganha liberdade e transição. Ela passa a transitar no meio do povo, da sociedade. Lá no caso do século XVI, imaginem, antes da invenção do livro, da imprensa de Gutenberg, os livros eles eram manuscritos e, portanto, demoravam anos para serem completados, né? Uma cópia precisava do trabalho de uma pessoa, a depender da extensão, por 2 anos. Portanto, o livro não era apenas demorado, raro, mas também era muito caro. É a imprensa que faz o barateamento do objeto livro e que, por isso, a informação passa a transitar de modo muito mais efetivo e transforma aquele contexto do século XVI. Principalmente o final do século XVI. Para nós, falantes da língua portuguesa, é muito importante perceber que a primeira edição do Lusíadas surge dentro desse contexto, publicado em 1572, e é um padrão de livro muito diferente daquele com o qual estamos acostumados. A primeira coisa é perceber que a gente está falando de um livro imenso, imenso, imenso. Para o tamanho que a gente está acostumado, ou para a falta de tamanho, quando a gente fala de livros digitais, né? E-books, e-pubs e tantos outros tipos de livros digitais. Então, a gente está falando de uma realidade muito, muito distinta, porque no tamanho de um livro do século XVI, a gente poderia guardar terabytes de informação. Terabyte é 1 giga multiplicado por 1 giga. Então, a gente está falando de muita informação. Ainda que seja muito diferente o tempo, o objeto, é a capacidade de transformar a informação, de transportar a informação, que faz esses tempos tão parecidos e tão próximos. Vejam, para falar de teoria da literatura, eu preciso conhecer o mundo, a vida, os assuntos que orbitam esse interesse próprio. Analisar textos literários sempre de acordo com o texto literário. A gente vai perceber que não adianta conhecer um monte de história, um monte de teorias de outras áreas, conhecimentos muito profundos, se esses conhecimentos não se aplicam à obra analisada. Então, conhecer literatura, conhecer teoria da literatura, é também conhecer um pouco do mundo que tem por aí, seja no curso de letras, no de história, no de geografia e por aí vai. Vamos lá para o quadro para a gente continuar? A teoria dialoga constantemente e por diversas vias com o mundo, com o leitor, com o autor, com outros textos literários, críticos e teóricos. Vejam só, a teoria transita e dialoga com esses múltiplos universos. Portanto, a gente está falando aqui de uma relação muito diversa, né? Você pode até estar se pensando, poxa, eu estou fazendo um curso de letras, mas de repente eu tenho que me preocupar com tantas outras coisas. Essa é uma característica própria da literatura. Muitas vezes, quando a gente vai tratar de um texto literário, nós precisamos entender, por exemplo, de psicanálise, que é o caso do Dionélio Machado, Os Ratos, né? Um livro publicado na 2ª geração do modernismo brasileiro. Portanto, conhecer esses universos, né? Seja o universo onde está o leitor, o universo onde está o autor, o universo desses outros textos literários, críticos, teóricos, é fundamental para fazer uma análise coerente da literatura. Assim como os espaços e costumes mudam, todo o movimento teórico se articula de maneira nova e em eterna
reconstrução. Portanto, a gente já percebe aqui que a gente está falando de uma área do pensamento, de uma área de estudo, que é uma área que está sempre em revisão. Nada na teoria da literatura é perene, ainda que algumas ideias sejam fundamentais, sejam muito ricas, nada na teoria da literatura se estabelece para sempre. Na teoria da literatura, se hoje 2 mais 2 é 4, daqui a algum tempo esse resultado pode ser outro. É isso que a gente precisa perceber, porque a teoria se articula com o tempo, com o autor, com o leitor e com tudo aquilo que a obra literária abarca, trata, suscita ou orbita. Ok? Vamos lá para o quadro? Quando pensamos em teoria da literatura, temos que entender que se trata fundamentalmente de uma construção dialógica de ideias. Não existem verdades e nem mentiras. Todas as verdades são meias verdades e todas as mentiras são meias mentiras. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma definição perene. O que a gente faz aqui é muito mais parecido com a própria filosofia. A verdade de uma teoria é passageira e momentânea. A arte muda e, com ela, os modos de pensar e a arte também mudam, mesmo que mais lentamente. Portanto, o texto deve ser o nosso ponto de partida para a análise e não a teoria. Não adianta querer pensar, por exemplo, numa teoria que abarque qualquer tipo de obra literária. Não é o que acontece aqui, ok? O teórico literário é obrigado, seja pela vida, seja pelas circunstâncias ou pela própria teoria, a tomar caminhos e decisões e a fazer escolhas. Adotar um posicionamento não quer dizer que tenhamos que optar por dizer se algo é verde ou amarelo, definitivamente. Mas os motivos que nos levaram a dizer que algo é verde e que algo é amarelo, ou ainda, mais possivelmente, e eu digo mais provavelmente, que esse algo tem tons verdes e tons amarelos. Mas aí uma coisa é muito importante. Eu acredito que quando a gente precisa explicar como alguma coisa é muito diferente dizer o que alguma coisa é. A teoria está sempre se preocupando com o como. Como isso é. Como isso tornou isso daqui. Teorizar é refletir. Primeiramente, fundamentar as reflexões através de outras visões e reflexões sobre determinado assunto ou objeto. Vejam só, mais uma vez, refletir, teorizar, fundamentar as reflexões através de outras visões e outras reflexões que abarcam determinado assunto ou objeto. Portanto, a gente não está falando de algo que fica preso em si, a gente não está falando de algo que está ligado apenas à filosofia, à arte, aos textos literários, mas a gente está falando de um conteúdo que é pluridimensional. Ele tem múltiplas dimensões. Essas que estão no quadro são apenas algumas das possibilidades, né? Eu já tinha falado da psicologia, né? Mas eu falei psicanálise mais explicitamente, da biologia, né? Se a gente estiver falando, né? Vou dar um exemplo para cada. Psicologia. É importante compreender psicologia para ler Machado de Assis, por exemplo, né? O realismo de Machado de Assis e de outros escritores como essa de Queiroz está muito ligado aos estudos alienistas do século XIX, que depois viriam a ser chamados, a partir de 1905, por psicologia, ok? Também a biologia, que no naturalismo, que é concomitante ao realismo, é tão importante. A biologia utiliza, nesse caso, teorias muito diferentes, como o próprio darwinismo, né? A teoria da evolução, que funciona muito bem para poder entender os livros do naturalismo brasileiro, como, no caso, O Cortiço de Aloysio Azevedo. A filosofia, que de modo geral se aplica a tudo aquilo que a gente conhece,
né, de literatura. A literatura é muito dependente da filosofia, está sempre ligada a ela. A matemática, né? A matemática é fundamental para entender, inclusive, a linguagem, né? Aqueles que têm um conhecimento de matemática muitas vezes conseguem enxergar padrões sintáticos, semânticos, que outras pessoas não conhecem. Portanto, entender a matemática, às vezes, é fundamental, né, para poder entender um livro. E aí eu vou citar uma literatura mais atual, mas que eu gosto bastante, Dan Brown. Dan Brown, para quem conhece, né, dos filmes O Código da Vinci, né, e tantos outros, mas esse é o mais famoso, Anjos e Demônios, o último agora, Inferno, muito bom filme, mas de qualquer forma, os livros são muito bons. E conhecer de matemática ajuda bastante a interpretar corretamente os livros. Por exemplo, quando a gente fala da sequência de Fibonacci. Fibonacci é um famoso matemático do século XII que viveu no norte da África durante o período da sua vida e trouxe aquilo que a gente chama de algarismos arábicos para a Europa. Conhecer essa construção da matemática ainda na Idade Média é fundamental para entender essa obra literária. A geografia, né, para a gente compreender as diferenças mesmo entre espaços, essas construções que permeiam e ambientam toda a história da literatura. E, por fim, a sociologia, uma vez que a gente está falando de obras, objetos, construções que são sociais e que, por isso mesmo, refletem e demandam, muitas vezes, conhecimentos da sociologia para sua compreensão. Portanto, a teoria procura-se em descrever, limitar, enquadrar, delinear e caracterizar um determinado aspecto do evento literário, ok? De certo modo, ela tende ao universal. Ela busca apresentar algo que pode ser aplicado não apenas a uma obra de arte, mas a outras obras de arte, e, se possível, todas. E, principalmente, a teoria dá suporte para a crítica literária. A crítica, por sua vez, preocupa-se em situar as características de um aspecto específico de um autor ou de uma obra em relação ao elemento destacado pela teoria. E, ao contrário da teoria, a crítica busca o específico. Portanto, aquilo que a teoria busca o universal, a crítica visa o específico porque trata de uma obra literária, enquanto a teoria vai tratar da literatura como um todo. A teoria, desse modo, é também flutuante, subjetiva, mas principalmente ela é dialógica, tem capacidade de evoluir, de se reformular, de se desdizer e de contradizer suas afirmações. Ora, professor, mas então eu vou estudar algo que é contraditório? A vida humana é contraditória, a literatura é contraditória, a teoria da literatura não pode ser exata. Essa é a herança que a obra deixa aos teóricos. Não atinge o grau de racionalidade que lhe seria natural no fazer científico das ciências exatas ou biológicas. Então, a coisa que a gente precisa lembrar é, a gente está falando de uma ciência que é humana. É uma ciência que está tão humanizada quanto a própria existência humana. Pensar a teoria literária como um instrumento de análise concreto é temerário. A gente não pode pensar que a teoria se estabelece e a gente vai poder usar ela para sempre daquele mesmo modo. Pois, além da materialidade do próprio texto impresso, não há nada de concreto. Devemos sempre ter em mente que o percurso é a partir dos elementos do texto em busca da teoria e não o contrário. E aí é preciso perceber que o texto é imanente. Essas características que são do próprio texto é que vão mostrar os caminhos para a teoria e nunca o contrário. Eu não posso escolher uma teoria e falar, eu vou analisar qualquer obra com essa teoria, porque não vai funcionar. A gente precisa buscar na obra literária aquilo que vai ser o ferramental essencial para que a teoria possa se desenvolver. E está aí uma diferença grande entre a própria literatura e a teoria. Enquanto a teoria
está ligada à literatura, a literatura não evolui e a teoria evolui. Por que a literatura não evolui? Porque evolução implica melhora. Quando a gente utiliza o termo evolução, a gente está falando de melhorar algo na próxima versão. Cada vez que a gente tem uma versão nova, digamos, de uma obra literária, né? Existe lá uma história de amor na Grécia Antiga, uma história de amor na Idade Média, uma história de amor no século XIX e uma história de amor da semana passada. Quando a gente está falando em termos evolutivos, a da semana passada é obrigatoriamente melhor do que as outras, porque isso é evolução. A literatura não evolui. A teoria literária, sim. A nossa capacidade de compreender, adaptar-se às novas produções, à criação literária, que é tão diversa e a cada dia, no momento em que eu falo, alguém está pensando alguma coisa realmente nova na literatura. E, portanto, a teoria precisa se debruçar, se adaptar, se transformar para poder buscar a compreensão final e, para isso, ela vai usar tudo que estiver ao seu alcance. Ok? Agora, a gente vai para a segunda situação problema. Vamos à cápsula da situação. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, nós já sabemos que a teoria da literatura não é algo definitivo. Nós já sabemos que a literatura não evolui, enquanto a teoria literária evolui, sempre em busca de uma compreensão maior do objeto, do fenômeno literário. Mas como isso acontece? Vamos lá para o quadro para a gente ver a situação problema 2. Se o fazer literário é condicionado em maior ou menor medida pelo contexto no qual se insere, pode-se pensar o mesmo sobre a teoria e a crítica literárias? Ou seja, se a literatura é resultado da sociedade em que ela surge, se a literatura é resultado das experiências do autor e da sua formação numa sociedade específica, a teoria da literatura sofre o mesmo efeito? A literatura, a crítica e a teoria são determinadas pelos períodos temporais nos quais surgiram, ou elas podem se depreender desses períodos e podem buscar outras condições, outras situações. Há uma interpenetração entre organização social, tempo histórico, contexto político e econômico e as correntes teóricas. As correntes teóricas que a gente vai ver logo em seguida, elas têm uma relação com o tempo ou elas estão mais ligadas à arte e, portanto, isoladas de um mundo ligado ao capital, de um mundo ligado ao desenvolvimento econômico, de um mundo ligado às funções, ao trabalho, ao cotidiano, aquilo tudo que não é literatura? A literatura demanda novas formulações teóricas ou são as formulações teóricas clássicas? E aí pensando principalmente em Aristóteles e Platão, que possibilitam a inovação no campo literário. Será que pensar a literatura e a teoria de outros momentos é fundamental ou é suficiente para a gente compreender uma obra literária? O primeiro é perceber que hoje a gente não utiliza os mesmos preceitos de Platão e de Aristóteles para analisar textos mais recentes, justamente porque eles não dão conta de fazer esse processo. Não porque eles não sejam fundamentais, não sejam essenciais e não sejam muito importantes, eles são. Conhecer a poética de Aristóteles é fundamental para entender as bases do que vem a ser a literatura, mas principalmente as bases do que é a teoria dos gêneros literários. Além disso,
É preciso dizer que, se a gente não conhecer os motivos pelos quais Platão expulsa o poeta da sua república, né? A República de Platão, essa construção ideológica, filosófica muito bacana, mas que expulsa o poeta por conta de considerar a literatura e a arte um simulacro, né? Conhecer isso é suficiente? Não é. Tanto é que a gente tem, do mesmo modo que as séries literárias, né? Pensando na língua portuguesa, trovadorismo, humanismo, classicismo e por aí vai, a gente também tem uma série de correntes críticas e correntes teóricas que abordam a literatura e estão impregnadas de tudo aquilo que é mais próprio do tempo em que cada uma delas surgiu. Algumas delas são muito importantes ainda hoje, outras nem tanto. Vamos para o quadro para a gente ver algumas dessas correntes críticas? As teorias críticas do século XIX. Lembrando, né, que quando a gente está falando de teoria literária, a gente precisa remeter à antiguidade clássica, mas o nosso interesse aqui é principalmente as teorias mais recentes, que vêm do século XIX, que é quando se inicia a sociedade, o conhecimento, como a gente entende hoje. Ok? E é nesse sentido que a gente observa primeiro biografismo, determinismo e impressionismo. O biografismo do século XIX, que tem como representante Sainte-Beuve, é bastante, hoje pouco utilizado, né? Ele é bastante desprezado. A obra literária só podia ser explicada somente através da vida do autor. A gente sabe que isso hoje não funciona mais. Essa é uma crítica ad hominem, portanto, ela utiliza como base o ser humano e a sua formação, sem necessariamente se preocupar com as suas intenções, a sua interação com o mundo, as transformações próprias que nós, seres humanos, passamos. Portanto, pensar que apenas a biografia do autor será capaz de explicar uma obra literária é bastante errado hoje, né? Na aula passada eu citei tantos exemplos de Guimarães Rosa, vou citar mais um. Né? Pensar que aquele autor que trata de tantos jagunços, está tratando do sertanejo, daquele homem que está afastado da sociedade, da civilização, né? Esse é um embate forte dentro do Grande Sertão Veredas, seu único romance, né? A civilização e o sertão. Então, a gente não está falando de um autor que se encaixaria aqui de modo algum. Porque Guimarães Rosa não era jagunço, Guimarães Rosa era diplomata, era poliglota, falava mais de 70 línguas. Portanto, essa é uma prova de que o biografismo já não funciona mais. Logo a seguir, e concomitantemente, nós temos o determinismo de Augusto Comte. Portanto, aqui tudo é determinado por 3 fatores: a raça, o meio e o momento. Portanto, seria impossível escrever no século XXI uma teoria, seria impossível escrever uma obra literária que trate do século XIX com afinco, que trate com detalhes e que possa reproduzir a atmosfera daquela época. A gente sabe que isso é mentira, é possível fazer isso. Hoje, principalmente, com toda a informação que a gente tem na web, é possível ser muito explícito em relação ao contexto do século XIX ou do início do século XX, principalmente porque esses séculos já tinham imprensa, né? E a imprensa é muito importante porque ela divulga esses meandros, esses detalhes, né, que são parte e construção do meio. Mas é importante perceber que o determinismo, de certo modo, ele também vai ser utilizado de modo bastante prejudicial. Por quê? Porque o determinismo preconiza que homem, raça, né, e meio, né? A gente, período, raça e meio. Se a gente pensar que tudo vai ser determinado assim, a gente vai dizer que aquele aluno lá no canto da sala, aquele aluno que nunca fala, aquele aluno que não participa da aula, que ele nunca terá um bom resultado na prova. E para aqueles que já têm alguma experiência em sala de aula, se não tem, logo terão e vão se deparar com situações assim,
vão descobrir algumas surpresas, porque às vezes esses alunos que menos se comunicam, que estão mais lá quietinhos, que não tem, que a gente não projeta neles essa realidade, eles acabam tendo resultados muito bons. Pensar que o meio determina algo que é fundamental para que algo seja algo, é algo bastante errado. Explico. Porque se a gente pensar que o meio determina o sujeito e que ele é só o fruto do meio, a gente nunca vai entender como Machado de Assis nasceu pobre, numa favela, né, no Morro do Livramento, um lugar muito pobre no Rio de Janeiro. Nasceu de pai e mãe muito pobres, o pai pintor, a mãe lavadeira. Ele era gago, nunca pôde estudar, era epilético, né? Vendia bala na porta do colégio que nunca lhe foi dado o direito de frequentar. Como que esse menino se transformou no maior escritor do nosso país? O determinismo não funciona para tudo. Ele ajuda a observar aspectos gerais, mas ele não é uma palavra final. Portanto, tomar cuidado sempre que a gente estiver tratando de determinismo, porque o determinismo, muitas vezes, né? Aí eu já misturei nesse exemplo biografismo e determinismo, né? Mostra que não se explica. Não se explica. O biografismo não explica como Machado de Assis se tornou Machado de Assis, né? Nem como nem o determinismo vai explicar como ele saiu daquela condição para se transformar numa pessoa tão importante. Só para vocês terem uma ideia, quando Machado de Assis faleceu, no seu funeral, no dia do seu enterro, o Rio de Janeiro parou para acompanhar o enterro de Machado de Assis. Então a gente está falando de uma transformação muito grande, que o determinismo também não explica. Vamos ver mais um do século XIX, o impressionismo. O impressionismo está pautado pela subjetividade do leitor, suas impressões sobre a obra. Portanto, de acordo com o impressionismo, qualquer coisa está valendo, né? Qualquer coisa que eu falar sobre a obra, partindo da minha impressão, é correto. O que a gente sabe que não funciona, porque erros de interpretação, a gente já viu um exemplo na aula passada, né, falando de Humberto Eco, erros de interpretação são comuns e a interpretação da obra literária tem seus limites, né? O exemplo que a gente deu na aula passada foi o do Bosque, que está no livro 6 Passeios pelo Bosque da Ficção. Mais duas teorias do século XIX, né? O formalismo russo e o neocriticismo. O formalismo russo é muito importante, principalmente por conta do conceito de literalidade. Fundamentado na linguagem, busca perceber o quão literário um texto é. Quanto que eu posso extrair de literatura de um texto, né? Se eu buscar um texto que está escrito como literatura e um texto que está escrito indicado como filosofia, nem sempre o texto literário é o que vai ter mais literariedade. Essa capacidade, essa qualidade, essa característica própria do texto literário, ela também é variável, mas ela é verificável em outros textos que não apenas a literatura formal como a gente conhece. O neocriticismo americano, a nova crítica, é um estudo minucioso do texto e não de um contexto histórico, externo, biográfico. É uma leitura fechada, o close reading. Portanto, o neocriticismo é muito importante para os estudos, principalmente da imanência, essa ideia de que quando a gente está falando de uma obra literária, o importante mesmo é a obra literária, mais do que qualquer intenção minha de encaixar nessa obra uma teoria. É a obra que suscita a teoria, nunca o contrário. Ainda no século XIX, a estilística de Charles Bailey, né, sua base teórica vem da linguística, né, o estruturalismo, que a gente vai ver em sequência também, mas a estilística busca analisar as propriedades da linguagem de forma que estas formulem uma função estética da língua literária.
Portanto, né, se a gente pensar mesmo nas funções da linguagem, a gente vai ver lá que tem a função poética, mas a função poética não se aplica apenas a textos literários, muito menos apenas à poesia. Né? A gente está falando de que existe uma intenção estética no ato comunicativo, na expressão e aqui nesse caso especificamente no texto literário. O estruturalismo, por sua vez, preocupou-se em estabelecer um padrão estrutural no qual os textos pudessem se encaixar e, a partir desse ponto, serem analisados. O estruturalismo, portanto, estabeleceu alguns modelos estruturais, né, que a gente pode encaixar esses padrões que eles vão sempre se repetir. O exemplo mais bacana mesmo, aqui no Brasil, a gente tem o Afonso Romano de Santana, né, que escreveu analisou os romances brasileiros do século XIX, através do estruturalismo, mostrando como estruturas padrão são utilizadas muitas vezes, mas no romantismo, que tem uma produção literária muito grande, foi utilizado muito mais do que em outros modelos. Por quê? Porque no romantismo era o gosto do público e o gosto do público estava adequado a uma determinada estrutura, né? E é por isso que ainda hoje a gente pensa que o livro romântico é sempre o livro que vai tratar do amor, do sentimento, às vezes do amor proibido. A gente sabe que não é assim, mas existe uma estrutura que subjaz o romance romântico e faz boa parte desses romances muito parecidos entre si. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar vendo as teorias críticas agora do século XX. A semiótica, o pós-estruturalismo, a hermenêutica, a sociologia e a psicanálise que eu já tinha falado. As teorias críticas do final do século XX. Primeiro, a semiótica, que aqui está marcada por Charles Sanders Peirce, né, um importante semioticista, um dos idealizadores da semiótica nos Estados Unidos, mas a gente também tem a semiótica greimasiana, desenvolvida por Greimar na França. Consiste no estudo dos signos, né? Lembrando que signo é aquela unidade mínima de significação, a pluralidade dos sentidos do texto e de seus signos enquanto ato comunicativo. O pós-estruturalismo, né, não é uma escola unificada de pensamento, mas, de modo geral, é uma releitura das reflexões da crítica estruturalista e é um passo além dos limites percebidos do pensamento, ou seja, ele busca aquilo que subjaz o próprio pensamento. A hermenêutica, por sua vez, tem interesse no estudo da comunicação, ou seja, no texto literário, como ponto de partida para chegar à essência humana. Então, o interesse da hermenêutica não é nem a obra literária, mas a obra literária como ponto de partida para a essência humana. E aí, por último, a psicanálise, que é um campo muito vasto, com estudo do inconsciente, dos complexos, do mito e das repressões, traumas e libertações da mente, né? A psicanálise é muito bacana, muito fundamental nesse sentido, mas é preciso dizer que mesmo a psicanálise freudiana tem por base os mitos da antiguidade clássica grega. Então, quando a gente está falando lá, por exemplo, né, na psicanálise complexo de Édipo, ele utiliza uma narrativa, né, uma história, um mito grego para poder exemplificar uma condição, um diagnóstico ali. E isso é fundamental, porque a gente vê que se retroalimenta, né, nesse caso, a psicanálise e a literatura. Se uma vez a literatura está na base da psicanálise, muitas vezes a psicanálise também vai servir de fundo e basilar para a literatura. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. A teoria e a crítica, portanto, são plurais e cada período se relaciona com o texto literário de maneira muito particular. Podemos pensar que o fazer literário é condicionado, em maior ou menor medida, pelo contexto no qual se insere, no sentido de que o autor não é uma ilha isolada e compartilha o mundo e as sensações com outros indivíduos. Portanto, há uma relação de
de dividir mesmo, né? A gente compartilha o mundo, as sensações, os interesses, as dúvidas, os medos, ok? Pode-se dizer que a literatura, a crítica e a teoria são determinadas pelos períodos temporais nos quais surgiram, né? É muito mais fácil entender como surge um José de Alencar, como surge um Bernardo Guimarães, do que, por exemplo, um Machado de Assis. Todavia, não podemos cair na armadilha generalizadora de elementos classificados em função de uma época. E aí eu dou um exemplo que para mim é muito caro, é muito importante. É preciso pensar, por exemplo, que no romantismo brasileiro, a gente tem um autor chamado Sousândrade. O Sousândrade é pouco conhecido, as apostilas literárias começam a trazer Sousândrade agora, mas é preciso dizer que Sousândrade não foi conhecido no período do romantismo. Sousândrade não foi conhecido até a década de 60 do século XX, quando é recuperado por dois teóricos, dois estudiosos da literatura, e que é colocado aí pela primeira vez a público a sua obra. O público brasileiro vai conhecer a obra de Sousândrade 90 anos depois. Portanto, a gente não pode dizer que toda obra literária está condicionada ao seu tempo, porque as características da obra de Sousândrade, as misturas bilinguais, as misturas de contexto, são muito díspares, não se encaixam no romantismo, e algumas experiências dele são comparáveis ao próprio concretismo dos irmãos Campo, né, que são os responsáveis pela sua redescoberta. O concretismo acaba sendo exemplificado em alguns textos do Sousândrade também. Ou seja, o concretismo que vai surgir 90 anos depois se alimenta, mas também se vê refletido na obra do escritor que estava lá quase um século atrás. Essas relações não são explícitas e não são perenes. Ok? Vamos lá para o quadro? A organização social, o tempo histórico, o contexto político e econômico e as correntes teóricas mantêm essa relação de interpretação e se influenciam mutuamente, de forma caótica e imprevisível. Por isso, não há fórmulas precisas que deem conta da complexidade e multiplicidade da dinâmica dessas relações. É muito importante pensar a teoria como uma evolução e utilizar, de acordo com as afinidades e linhas de reflexões, os elementos mais pertinentes de cada uma, né, para compreender o todo da literatura. Encarar o fazer literário à luz de somente uma linha teórica é ignorar a capacidade literária de extrapolar a teoria e demandar, por parte desta, constantes inovações e proposições reflexivas. Por fim, em resumo, a teoria deve acompanhar o movimento do ato poético e não o contrário, ou seja, é a teoria que vai atrás da literatura e não a literatura que vai atrás da teoria. Ok? Encerramos aqui a nossa situação problema. Vamos lá para mais uma cápsula. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Falamos aí das características da teoria literária, falamos de algumas correntes da teoria literária, mas falamos dessa corrente no tempo. E como funciona dentro da teoria literária a periodização da literatura? Vamos lá para o quadro para a gente começar a situação problema 3. A questão que permeia a literatura e a teoria desde suas origens é o percurso reflexivo
deve partir do texto literário em direção às teorias que lhe sirvam ou o inverso? Em outras palavras, o texto literário deve se ajustar ao postulado teórico ou é a teoria que deve abarcar os sentidos do texto literário? Portanto, aqui nós devemos pensar que a periodização literária é um movimento de análise da literatura a partir de um corte temporal e histórico, do olhar voltado a algum período artístico literário, porque é mais fácil compreender a obra de Machado de Assis se comparada à obra de Eça de Queiroz. É mais fácil compreender a obra de Eça de Queiroz se comparada à obra de Gustave Flaubert. São 3 autores de países diferentes, mas que são mais facilmente comparáveis do que, por exemplo, comparar Machado de Assis e Dan Brown. Esse recorte histórico de tempo é muito importante para a gente poder desenvolver a periodização literária. Denominações diferentes podem ser utilizadas para definir um período estilístico. Eles podem ser estilos de época, escolas literárias, correntes literárias, periodização literária, períodos literários, podem ser fases literárias, gerações literárias, mas todos os nomes correspondem à ideia de um certo tempo, um segmento do tempo no qual houve a predominância de um sistema de convenções, padrões ou normas ligadas a produções artísticas, incluindo aí a literatura. A literatura não foge do tempo em que ela surge. A história pode ser lida como um estudo sistemático desses períodos e a forma como eles se relacionam. A história, portanto, é mais abrangente e se preocupa com elementos mais gerais, justamente por lidar com uma noção muito abrangente de tempo. Por sua vez, o período consegue ser mais conciso e tratar mais detidamente de aspectos específicos da criação literária, como aí eu dei o exemplo entre Machado de Assis, Eça de Queiroz e Gustave Flaubert. E aqui nós temos 2 conceitos que são bastante legais para a gente poder entender, né, o próprio andamento, né, da literatura dentro dos conceitos de periodização. Homeostase e homeorrese. O primeiro, homeostase, designa o ato de continuidade, manutenção da tradição na teoria literária. Por sua vez, o segundo é um ato de mudança, de rompimento e renovação do campo teórico. Portanto, quando a gente percebe que, vejam, se eu estou falando de modernismo, o modernismo surge em 1922. Né? A gente sabe que a semana, no começo, era chamada de futurismo e não de modernismo, mas que na semana já era chamado de modernismo, em fevereiro de 22. Mas, se a gente pensar que existe um momento literário antes, que vai de 1902 a 1922, e que se chama pré-modernismo, é fácil perceber que esses tempos são sempre arranjados e reorganizados muito posteriormente à sua existência. Porque é impossível dizer que a gente vive um momento pré-alguma coisa que não aconteceu. Portanto, é fácil de explicar que é no fim da década de 50, começo da década de 60, que é definido aí que entre o começo do século XX, a publicação de Os Sertões, e a Semana, né, em 1902, e a Semana de Arte Moderna em 1922, existe um período, e esse é um período transitório, e que se chama a partir daí de pré-modernismo, ok? Vamos lá para o quadro. O fenômeno literário pode ser lido sob 2 formas principais, a linear e a cíclica. Isso indica que existem elementos constantes no fazer literário e elementos que não se repetem, o que seria o diferencial ou característico de um período, autor ou obra em relação aos demais. Portanto, esses elementos é o que faz destacar e a gente começar a perceber que existem relações entre obras, autores do mesmo período. 2 modos de leitura são aqui possibilitados. Um que tende ao específico, portanto ao linear, com diferenças irrepetíveis, e um que é universal, cíclico, com recorrências e repetições. Os períodos literários, desse modo, são designados segundo uma enchente, e a palavra não poderia ser melhor selecionada, uma enchente de elementos que são heterogêneos, são diferentes entre si e podem dizer respeito às mais variadas formas de leitura teórica.
Portanto, os períodos são conjuntos de traços considerados mais influentes em determinado recorte temporal. E esses traços são identificados em autores e obras a fim de tratar uma continuidade ou um panorama que facilita o seu estudo e compreensão. O estudo dos períodos literários requer uma perspectiva comparativa, sempre comparativa, pois os grandes períodos literários não são exclusivos de uma determinada literatura nacional, abrangendo, pelo contrário, as diferentes literaturas europeias e americanas, embora não se manifestem cada uma delas na mesma data e do mesmo modo. O exemplo que eu dei aí é bastante interessante, né? Machado de Assis no Brasil, a partir de 1881, essa de Queiroz lá em Portugal e Gustave Flaubert, o iniciador do realismo, lá na França. A análise dos fenômenos periodológicos deve ter em consideração a heterogeneidade dos espaços culturais em que se manifestam os estilos de época, ainda que eles surjam nesses diferentes contextos. Tomar uma particularidade de alguns poucos atores ou obras para descrever um período todo não parece sensato. Ou seja, aqui a generalização não parece um método seguro de enquadramento das características de um período. No entanto, a particularização também não leva a um caminho metodológico seguro. Quer dizer, considerar somente algumas características de cada autor e criar um recorte somente daqueles aspectos não fornece instrumentos válidos para o campo da teoria. De fato, quando a gente para pensar nisso, a heterogeneidade parece mesmo constituir a raiz do estudo teórico. A gente não pode dizer que determinado elemento vai se destacar e vai aparecer em toda a produção literária daquele período, porque isso a gente sabe que não acontece, né? A gente pode, por exemplo, observar que nas obras do naturalismo, tanto do naturalismo francês quanto do naturalismo brasileiro, a gente está falando de obras que tratam de espaço fechado. Agora, eu dizer que todas as obras do naturalismo vão ter espaços fechados ligados à moradia, como é o caso do Cortiço, a gente sabe que não é uma verdade, porque Germinal de Émile Zola, lá na França, trata de um espaço fechado, mas é uma mina de carvão, né? É um contexto ali de greve, de disputa entre operários e patrões, mas não é um espaço de moradia. Então, alguns detalhes, né, mais particulares não fazem essa função, assim como dizer que toda obra naturalista está relacionada sempre à biologia, né, como eu generalizei no começo da aula. Nem sempre, né? A obra do naturalismo, as obras do naturalismo se alimentam de teorias científicas muito diferentes, todas do século XIX, obviamente, mas ainda assim é mais comum ver a biologia do que outras teorias, mas não é a única e, portanto, também é uma generalização que não se aplica. Portanto, eu acredito que é por conta da diferença, né, a heterogeneidade, mas mais ainda, é no passo entre a particularização e a generalização que a gente consegue buscar um meio termo adequado à teoria literária e à criação e à observação desses períodos literários. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Aspectos que podem determinar tanto o fazer literário quanto as questões teóricas e críticas: código, valor, estilo, autor, contexto, texto, história, etc. Né? O etc. aqui é muito bem utilizado porque isso poderia continuar durante muito tempo. Tais elementos são os instrumentos que se modificam e acabam, dessa forma, modificando gradualmente os modos de reflexão do homem, né? À medida em que esses elementos se transforma a maneira como nós pensamos o mundo. Tanto sobre o mundo, literatura e artes em geral, quanto sobre o fazer artístico, aí mais especificamente a teoria e a crítica. Portanto, essas transformações são características mesmo da teoria e dessa maneira bem própria de observar a obra de arte literária. O estudo das obras, desse modo,
deve partir das leituras literárias em busca de elementos teóricos que possam se adequar às requisições do texto e não o contrário. Existem práticas teóricas que reduzem o texto literário aos seus gostos e preferências e acreditam que a literatura deve se encaixar nesses requisitos formais. Vejam só, a literatura, ela tem uma característica que talvez seja das coisas mais belas da literatura. A literatura, ela tem imanência, né? Ela tem uma características que são próprias dela. E aquela obra, ela vai poder tratar de certas coisas de um modo muito, muito próprio. E é isso que a teoria deve buscar. Nunca o contrário. Nunca falar, eu vou observar tal obra por meio do estruturalismo e achar que isso vai funcionar. É a leitura da obra que vai mostrar quais os caminhos mais adequados para uma interpretação crítica ou mesmo quando a gente está falando na construção e periodização literária, né, a gente perceber que existem elementos que são próprios da obra. A gente não pode querer estabelecer um tempo e dizer que, olha, hoje à meia-noite acaba o período barroco. Não é assim que funciona. Outra coisa que a gente deve perceber é que nem sempre, isso mostra como a literatura e a sociedade andam juntos, nem sempre as divisões entre os períodos literários, a gente já vai ver todos eles ali, nem sempre as divisões entre os períodos literários são marcadas por obras literárias. Nem sempre a divisão de períodos literários é marcada por fatos literários. Vejam, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem uma série muito nossa, que não é de objetos artísticos, mas que são basilares para toda a arte construída a partir dali, que é o quinhentismo. Com um detalhe, vocês, como futuros professores de literatura, vão descobrir que quinhentismo, documentos da colonização do Brasil, são menos estudados na disciplina de história do que são estudados na disciplina de literatura. Somos nós, professores de literatura, que temos que apresentar para os alunos o contato entre os índios, os portugueses, os africanos, por meio dos documentos da colonização brasileira. Mas, principalmente que no século XVI é a nossa certidão de nascimento, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembrando que aqueles mais atentos, que gostam mais de história, sabem que não é o único. Falando da Carta de Pero Vaz de Caminha, é muito legal mostrar para os alunos, né, e é isso que eu estou fazendo com vocês, que são 3 documentos. Né? Existiam 2 escrivãos em toda a frota de Pedro Álvares Cabral. Um deles era o Pero Vaz de Caminha, esse é o principal escrivão, mas nós temos uma segunda carta, caso a primeira se extraviasse, o que é uma estratégia muito inteligente, e uma terceira, que é muito peculiar, muito mais rara, muito mais difícil de ser explicada. Porque, vejam, quando a gente está explicando esse conjunto de obras, né, que hoje a gente, né, é nossa responsabilidade lidar com elas, é muito fácil explicar porque tinha 2 pessoas responsáveis por escrever cartas diferentes que seriam enviadas ao rei. Porque essa é a função delas, as cartas poderiam se perder, são muitos os motivos. Mas o terceiro é muito difícil explicar, porque é um marinheiro anônimo. Primeira coisa, é perceber que não era comum que marinheiros soubessem ler e escrever. A segunda, não era menos comum ainda que eles tivessem papel e caneta para escrever. Portanto, o que se chama de a relação do piloto anônimo, né? Essa carta do marinheiro desconhecido, para mim é uma das mais verdadeiras peças desse momento, porque ela está completamente desligada dos interesses que são de política, de busca, descoberta de novas terras, riquezas minerais, etc., etc. Portanto, estabelecer as características desse período, que é só nosso, né? E se insere dentro de um contexto muito maior, que é o do classicismo, mas não o classicismo de Camões, que tem uma preocupação estética. Aqui é um contexto do classicismo já se expandindo para o mundo e que a gente vai ter, por exemplo, resquícios dessa intenção estética nas obras de José de Anchieta,
principalmente nos seus pequenos poemas, nas suas peças teatrais que tinham intenção catequizadora. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. O caminho deve ser sempre a partir do texto, em busca de respostas para as escolhas daquele texto literário. Do literário ao teórico, a prática será saudável, mantendo a relação de respeito com os elementos do texto. É a literatura que demanda o estudo e não o estudo que demanda objetos literários, ok? E aqui encerramos a situação problema 3 e vamos para a última cápsula. Voltamos. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, nessa aula a gente viu que a teoria literária é algo realmente complexo, heterogêneo, está ligada à sociedade em que surge, porque a gente não pode pensar que em pleno século XXI, um pensamento aristotélico, como ele está na Antiguidade Clássica, ele é aplicável. Ele é basilar. Não pensem de outro modo. Leiam a Poética de Aristóteles. Para mim, é o texto mais fundamental da teoria literária. Mas ele não se aplica ao nosso contexto. Primeiro, porque nós não temos apenas os gêneros lá colocados, né? Nós não temos apenas a lírica, o drama e a épica. Hoje, né, a partir do século XIX, nós temos um desenvolvimento da prosa narrativa muito grande. E isso é fundamental. Percebi que esses desenvolvimentos que são sociais, são de interação, são de história, são de interesse econômico, são de muitos outros interesses. Por exemplo, pensar que o romantismo é resultado da burguesia se definindo como classe dominante no século XIX, é evidente que o romance é a arte feita para a burguesia. É uma arte feita para agradar o pensamento burguês do século XIX. E isso sim é uma relação adequada. Pensar que a literatura surge para aquele período do mesmo modo que a teoria surge tentando explicar. E se a gente pegar todos aqueles exemplos do século XIX, a gente vai perceber que no século XIX, muitas teorias científicas surgiram. É no século XIX que a gente vai ver o surgimento do darwinismo, do determinismo, do socialismo, principalmente do socialismo utópico, né, de Proudhon. A gente vai ter muitas teorias, e essas teorias movimentam o pensamento. Essas teorias movimentam a sociedade, o interesse do homem e as maneiras de lidar com o mundo. A teoria segue esse caminho, sempre buscando na literatura os elementos, nunca o contrário. Não é a teoria que vem para se encaixar na literatura. A teoria busca na literatura os elementos que são capazes de elucidar esses mistérios que são próprios da expressão humana. É a literatura, a obra literária que vai apresentar esses elementos. É muito difícil dizer, por exemplo, que no caso lá eu citei do Dionélio Machado, Os Ratos. Eu gosto de falar de livros também que são poucos livros lidos. Esse livro é um livro pouco lido que é muito, muito legal. Um livro escrito lá na década de 30, se eu não me engano, que tem tudo a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está falando de um livro aí de 80 anos. Como que ele foi recebido naquele momento? Qual que foi a motivação para a escritura dele e como ele se resolve?
ok? E como ele se apresenta hoje. A teoria daquele período dava conta, como que a teoria de hoje dá conta dessa obra. Vamos lá para o quadro para a gente ver agora as situações da próxima aula. A teoria literária é dinâmica, assim como a literatura. Está em constante movimento e recebe influências do tempo e do espaço. A periodização literária é um movimento de análise da literatura a partir de um corte temporal e histórico, do olhar voltado para algum período artístico literário. E aí, a gente tem aqui, na verdade, uma linha do tempo. Ela começa aqui e toda vez que chega no final, ela deve voltar para cá. Portanto, começa na língua portuguesa, na Idade Média, no século XII, o trovadorismo. Lá no final da Idade Média, o humanismo. O classicismo, que é próprio do Renascimento. Depois o barroco, que é uma expressão da Contra-Reforma. O arcadismo, que é uma recuperação da antiguidade clássica. O romantismo, a arte da burguesia, que vai ser tão importante que vai ser dividida em 3 fases. O realismo, pautado pela ciência do século XIX. O naturalismo, seu primo próximo, né? Também pautado pelas ciências. O parnasianismo, que se distancia de toda a realidade social para viver numa torre de marfim e que, portanto, não tem muita relação com o tempo e com os fatos históricos. O simbolismo, que é uma recuperação da subjetividade romântica, motivada já por maneiras distintas de ver o mundo, muito elas pautadas pela musicalidade. E aí o pré-modernismo, que eu já tratei dele hoje, e obviamente o modernismo na sequência e as tendências contemporâneas. Falta aqui, na época do classicismo, o quinhentismo, né, que eu falei para vocês, que esse é só nosso, mas o quinhentismo, lembrando sempre que a gente está falando de objetos que não têm intenção literária, de objetos, né, de obras que têm uma intenção documental, mas que por isso mesmo vão ser fundamentais para a criação da arte brasileira a partir de então. Nós vamos ter agora, para fechar aí, um videozinho, apresento um vídeo de encerramento, apresentando os assuntos principais da aula. Deixo o meu abraço para vocês. Lembro que o fórum já está postado, principalmente, né, a unidade 1, a unidade 2, já são 2 tópicos de participação, está muito bacana, eu gosto demais de conversar com vocês no fórum, aguardo vocês lá, um abraço, tchau, tchau. O termo teoria literária pode ser definido como um conjunto de fundamentos ideológico-culturais que constroem linhas de reflexão para tentar entender o fenômeno literário. Para analisar a produção literária, além das teorias, também está à nossa disposição a crítica, que observa e tenta compreender as especificidades do texto literário. Ou seja, enquanto a teoria tende ao universal, porque visa definir todo um conjunto de textos literários utilizando certas suposições, a crítica tende ao particular, porque trata apenas de um objeto, um texto específico, e apenas sobre ele faz considerações. O diálogo entre crítica e teoria é comum. A crítica pode concordar ou discordar de uma teoria sem que isso deponha contra qualquer uma delas. E isso porque o objetivo das duas é o mesmo: estudar a obra, movimento ou autor escolhidos, em seus fatores intrínsecos e extrínsecos. A relação entre teoria e crítica cria um campo virtual conhecido como cânone, fortuna crítica ou aporte teórico. O cânone representa uma tradição, e essa tradição dialoga a todo momento com os aspectos que envolvem a literatura, moldando ou refutando suas manifestações. É preciso lembrar que, apesar da prática do pesquisador e dos elementos materiais ao seu alcance, o cânone ainda sofre influências de julgamentos de valor subjetivos, que derivam de escolhas pessoais feitas pelo pesquisador. Hoje em dia, é entendido que crítica e teoria estão intimamente ligadas aos períodos socio-históricos em que são feitas. Isso não significa dizer que a sociedade e a história sejam os elementos determinantes em uma teoria ou crítica. Na verdade, significa dizer que o teórico ou crítico sempre irá enxergar o mundo de acordo com as situações que vivencia em seu meio durante o seu tempo. O texto em si vai muito além desses aspectos. Ainda assim, não deixa de mostrá-los. Além deles, pode merecer atenção a biografia do autor.
Da mesma forma que o aspecto sócio-histórico, a biografia não é um elemento autossuficiente para garantir o entendimento dos sentidos do texto. Recorrendo à biografia do autor, nós partimos de elementos do texto para encontrar, a partir desse texto, teorias e elementos biográficos que ele realmente demande. Na análise de textos literários, os métodos, modelos e designações podem variar de acordo com os critérios adotados para a reflexão teórica ou crítica. O que não deve acontecer é a modificação dos elementos do texto pela crítica ou teoria, porque além de não respeitar o texto literário, essa inclinação pode produzir análises equivocadas. E eu vou ficando por aqui. Aproveite para pesquisar mais sobre o objeto da teoria literária, correntes teóricas, periodização e história literária. Bons estudos e até a próxima!